MPT defende agenda social em conferência da OIT. Coordenadoria Nacional de Combate às Fraudes Trabalhistas realiza encontro em Brasília. Tribunal Superior do Trabalho decide que trabalhador deve receber hora extra pelo tempo gasto na troca de uniforme. O Trabalho Legal recebe o procurador do Trabalho, Roberto Mildner, para falar sobre o livro que acaba de lançar. Começa agora o Trabalho Legal, um programa realizado pelo Ministério Público do Trabalho em parceria com a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. Membros do MPT de todo o Brasil debateram temas importantes para o combate às irregularidades trabalhistas durante a 14ª Reunião Nacional dos membros da CONAFRET em Brasília. A reunião durou 3 dias e teve uma pauta extensa de discussão. Uma delas foi o projeto Alta Tensão, que combate a terceirização ilícita no setor elétrico. Apesar do projeto ter somente 1 ano, já mostra resultados relevantes na correta formalização dos trabalhadores terceirizados. Dentro dessa ótica já foram ajuizadas ações, já houve condenação em alguns estados e estamos acelerando as ações que já haviam em curso anteriormente. O setor elétrico hoje é um dos grandes polos de morte na área do trabalho do Brasil. Nós temos dados que mostram que chega-se a morrer 5 vezes mais numa empresa terceirizada do que numa empresa própria, na própria concessionária. Então a gente precisa variar a terceirização, porque ela é ilícita e porque ela mata. Outro projeto que entrou na pauta foi o Carga Pesada, voltado para os trabalhadores avulsos que movimentam mercadorias em postos de abastecimentos. O projeto tem traçado um perfil dessa classe trabalhista no país. Nós estamos ainda numa fase de diagnóstico, ou seja, estamos fazendo uma análise no país inteiro para ter um quadro, para ter um número, para ter a ideia de quantas pessoas atuam nesse ramo e de que forma. Ainda nesse ano, precisamos encerrar o diagnóstico para ter esse quadro, para ter esse raio-x e, a partir disso, iniciar uma atuação efetiva, seja mediante termos de compromisso, seja mediante ações civis públicas a serem propostas para efetivar o que consta da Lei 12.023. Quer dizer, os direitos sociais dos movimentadores. O encontro também deu andamento à parceria firmada com a Caixa Econômica Federal em abril para regularizar problemas de repasse do depósito do FGTS para a conta dos trabalhadores. De acordo com o banco, as empresas repassam os valores do benefício, mas não identificam quem são os trabalhadores e nem os municípios de origem. Por causa desse problema, cerca de 600 milhões de reais estão retidos. Segundo João Batista, vice-coordenador da CONAFRET, novos dados foram apresentados nesse encontro. Foi muito boa a apresentação hoje para os nossos colegas. Por quê? Porque o representante da Caixa mostrou quanto que apenas no Piauí e Ceará já houve de individualização e quantos trabalhadores atingidos. Nós já temos cerca de 23 mil trabalhadores que tiveram o seu FGTS individualizado sem precisar ir ao judiciário, em decorrência desse convênio de cooperação técnica entre Caixa e Ministério Público do Trabalho. Para o coordenador nacional da CONAFRET, o encontro promove importantes avanços no combate às fraudes trabalhistas. Nós estamos hoje discutindo temas que irão dar uma atuação uniforme para todos os procuradores no país inteiro. Só lembrando que esses temas já foram discutidos nas regionais e hoje estão vão ser expostos pelos coordenadores regionais e vamos definir um entendimento médio, se não consensual, mas pelo menos um entendimento médio de atuação do Ministério Público do Trabalho. O Ministério Público do Trabalho integrou a delegação brasileira que participou da 101ª sessão da Conferência da Organização Internacional do Trabalho em Genebra. Os detalhes você confere agora na reportagem de Michele Castro. O Ministério Público do Trabalho participa da Conferência da Organização Internacional do Trabalho em Genebra, capital da Suíça. O MPT é representado pelo Procurador-Geral Luiz Camargo, o Subprocurador Edson Braz e pelo Coordenador Nacional de Combate ao Trabalho Infantil, Rafael Dias Marques.
O Brasil defende a recomendação para que os países membros adotem pisos mínimos de proteção social, de acordo com a realidade socioeconômica de cada um. O MPT é o único Ministério Público Social do mundo a integrar a delegação oficial de um país. E esta não é a primeira vez. No ano passado, o evento teve como principal tema o trabalho doméstico e também contou com a participação do MPT. A Conferência da OIT ocorre desde 1919. Participam representantes de 148 países. Nestas conferências é que são feitos os acordos que tratam das relações de trabalho em todo o mundo. No próximo bloco, MPT firma acordos para incentivar o uso de uniforme. É daqui a pouco no Trabalho Legal. Em algumas profissões, ele é indispensável. O uniforme faz parte da identificação de grande parte dos trabalhadores. Apesar de no Brasil não existir uma lei específica que obrigue o uso, o Ministério Público do Trabalho firmou acordos para incentivar a prática. De longe já é possível identificá-los. A calça azul e a camisa amarela já indicam que a correspondência está chegando. A meteorologia pode ajudar ou atrapalhar o trabalho de quem passa o dia entregando cartas e encomendas pelas ruas. Afinal, faça chuva ou faça sol, as correspondências têm que chegar ao destino. E para que nada atrapalhe o serviço, o uniforme também varia de acordo com o clima do dia. Nos dias chuvosos, os carteiros recebem capa de chuva e até galochas. E nos dias ensolarados, a preocupação é ainda maior. Boné ou chapéu, óculos de sol e protetor solar, tudo fornecido pela empresa. O carteiro recebe um kit durante o período de seca que é composto lá de soro fisiológico para aplicar nas narinas, um aplicador, o protetor labial. Normalmente no dia a dia ele já recebe o protetor solar, mas ele recebe uma quantidade maior nesse período e ainda recebe um squeeze, uma garrafinha de água para ele levar para poder se hidratar durante as entregas. No Brasil, ainda não há uma legislação trabalhista que obrigue as empresas a fornecerem kits de uniforme aos funcionários. Mas o Ministério Público do Trabalho já se adiantou e firmou acordos que incentivam essa prática. Não só os carteiros, os correios em si, como todas as profissões que exigem o trabalho do trabalhador a céu aberto, sujeito a intempéries, ela tem que proteger o trabalhador disso. No caso do trabalho sob sol, oferece grande risco à saúde do trabalhador, como o risco de um câncer de pele. Então, portanto, é necessário que o empregador ele proteja esse trabalhador desse risco que ele está acabando de oferecer. Outra preocupação é com o tempo gasto para colocar todos os acessórios para enfrentar a rotina de trabalho. Em alguns casos, vestir o uniforme pode levar até 15 minutos. Muitas empresas chegam a descontar esse tempo do horário de serviço. No ano passado, um funcionário da Sadia recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho para ganhar como hora extra o tempo gasto na hora da troca do uniforme. A ministra relatora do caso deu razão ao trabalhador. A procuradora do Trabalho, Hilda Beneto, explica que não são só as empresas que têm obrigações a cumprir quanto ao uso do uniforme. O funcionário também deve fazer a parte dele. Se o trabalhador deixar de atender às exigências da empresa, ele pode até perder o emprego. O não uso de uniforme não pode ser considerado uma infração tão grave. Mas se ele cometer isso repetidas vezes, isso pode chegar a uma justa causa. Agora, o uniforme é a visão da empresa, é a forma como a empresa se mostra, é a exteriorização da imagem da empresa. Então, na medida que você é contratado por aquela empresa e você adere a essa imagem, você participa da empresa, você integra o empreendimento. E o empregador que utiliza o uniforme, a obrigatoriedade legal é que, uma vez que o empregador impõe o uso de uniforme, ele terá que conceder o uniforme. Ele dá o uniforme ao empregado sem despesa alguma para esse trabalhador. O empregado não pode pagar pelo uniforme, mas ele deverá usar. O Ministério Público do Trabalho incentiva práticas para tornar o ambiente de trabalho mais agradável para o empregado. Confira na reportagem de Michele Castro.
Tirar um cochilo depois do almoço é a vontade de 10 entre cada 10 trabalhadores brasileiros. Mas essa mordomia ainda é para poucos. Assim, dormindo, assistindo televisão ou num bate-papo descontraído, nem parece que esses funcionários ainda estão em horário de trabalho. Às vezes a rotina é muito corrida, às vezes depois do almoço você passar aqui, dar uma deitadinha, descansar um pouquinho, ler uma revista é legal. Aí a gente volta para o próximo período bem mais relaxada, bem mais tranquila. Eu acho bem legal, assim, porque é um momento de pausa, né? Você vem para cá, relaxa um pouco, volta para o trabalho, bem mais disposta. Sofá, televisão, leitura, massagem, tudo isso faz parte do espaço de convivência pensado por esta empresa de Brasília e que faz parte do plano de qualidade de vida criado justamente para oferecer um espaço agradável ao trabalhador. Na verdade, o espaço é para oferecer realmente um local onde os empregados, né, todos os colaboradores possam vir, ter uma pausa, né? A gente tem a massoterapia dentro do espaço de convivência. Então pode vir no horário do almoço, a maioria dos colaboradores almoçam aqui perto, aí almoçam super rápido, depois, né, não querem, né, voltar para o ambiente de trabalho, podem vir para cá, descansar, ver uma revista, ver uma televisão. É um espaço que oferece todas, né, essas opções para o colaborador no momento de intervalo, que a gente acha que contribui para melhor qualidade de vida dele, produtividade. Não foi à toa que o legislador criou o intervalo para alimentação e repouso. Então, a oportunidade que essas empresas dão ao trabalhador de repousar no seu próprio ambiente de trabalho, e ainda se ele tivesse a alimentação conferida pela própria empresa, seria melhor ainda, para que ele pudesse se alimentar com qualidade e depois repousar, ele poderia com isso mesmo repor as energias e isso reverte favoravelmente à empresa, porque depois ele volta a trabalhar com mais ânimo. Além de já ter mais ânimo para trabalhar, na medida em que ele é reconhecido e é tratado de melhor forma. É o maior investimento que uma empresa pode fazer. Uma música agradável e uma massagem relaxante. É assim que a estagiária Fernanda Vale começa o dia. Frequentadora assídua do espaço de convivência, ela conta que depois da sessão fica pronta para encarar a rotina de trabalho. É muito bom, muito relaxante, ajuda a gente a voltar mais tranquilo, né, para a área de trabalho, para poder continuar nossas atividades. Mas propiciar um ambiente adequado para o trabalhador e que estimule a qualidade de vida, em muitos casos, vai além das dependências da empresa. A gente tem um programa de qualidade de vida, né, que ele vai muito além da companhia, na verdade, né? Então, assim, além aqui do que a gente oferece dentro do espaço de convivência, a gente tem a ginástica laboral, né, que passa em todas as áreas 3 vezes por semana, a massoterapia itinerante, que também passa em todas as áreas de 15 em 15 dias, além da que é oferecida aqui. A gente tem clube de corrida, a gente tem vigilantes do peso, né, a parceria com vigilantes do peso, programa antitabagismo, a gente tem um incentivo à academia, então a gente reembolsa parte do valor das mensalidades das academias dos empregados para que as pessoas estejam fazendo uma atividade física. E a gente tem essa preocupação realmente, né, em oferecer a melhor qualidade de vida possível para o colaborador, para que ele se sinta bem, para que ele trabalhe bem. Um meio ambiente adequado de trabalho e que ofereça incentivos ao funcionário não traz benefícios apenas ao trabalhador. Prova disso é a queda nos índices de afastamento do trabalho por motivos de saúde, apresentados nas empresas que incentivam a qualidade de vida. Na medida em que a pessoa é tratada não só como alguém que presta serviço, mas como alguém que agrega ao empreendimento, então tudo isso leva a um retorno muito maior, porque a pessoa se sente integrada e reconhecida. Assim você consegue compor um ambiente de trabalho adequado. O capital da empresa é o capital humano. São as pessoas que trabalham com eles. Então, quanto mais ele investir no tratamento urbano, humano, para o seu trabalhador e com o seu trabalhador, melhor e mais resultados ele vai obter. A Procuradora do Trabalho explica ainda que, para fiscalizar as condições ideais do ambiente de trabalho, o Ministério Público do Trabalho vai além das denúncias. O MPT estimula metas a serem cumpridas pelas coordenadorias.
Nós atuamos ou por metas nacionais, metas que são determinadas a partir das coordenadorias, que elegem alguns ramos de atividade que, via de regra, já tem um maior número de denúncias, ou seja, são trabalhos mais penosos, são trabalhos que comportam uma observação maior. Ou então nós trabalhamos em razão das denúncias que recebemos. No próximo bloco, você acompanha uma entrevista especial com o Procurador do Trabalho, Roberto Mildner. Ele acaba de lançar o livro O Ministério Público e o Controle Social das Políticas de Saúde do Trabalhador. O intervalo é bem rápido, não saia daí. O Trabalho Legal de hoje recebe o Procurador do Trabalho, o Dr. Roberto Portela Mildner, que foi o autor do livro O Ministério Público e o Controle Social das Políticas de Saúde do Trabalhador. Muito obrigado pela sua presença no nosso programa, doutor. Doutor, o livro em si, ele trata do tema saúde do trabalho. Em relação às políticas de saúde do trabalhador, é necessário uma maior efetividade de um viés social nessas políticas? Perfeitamente. Nós observamos que o novo paradigma introduzido pela Constituição da República de 1988, esteado em diversos princípios, dentre os quais sobressaem justamente o acesso universal, igualitário e gratuito à saúde pública, necessita de alguns mecanismos, de algumas formas para que seja efetivado de uma forma plena. Então, o direito do trabalhador à saúde está inserido nesse contexto. O que nós verificamos é que, também por ser um modelo relativamente recente na história pátria, nós temos verificado que em alguns estados, nem sempre esse direito à saúde está sendo implementado da forma como deveria. E justamente nesse aspecto é que avulta a importância da atuação do Ministério Público para que o direito do trabalhador à saúde realmente se efetive de forma plena. Quando a gente fala em saúde do trabalho, a gente se remete justamente à questão do sistema de saúde em tudo. Inclusive, no livro o senhor traz algumas diretrizes do SUS. Qual a relação entre o SUS e a questão do trabalhador? Justamente, o nosso Sistema Único de Saúde, na forma como foi estruturado, a partir justamente da Constituição Republicana em vigor, ele prevê uma série de centros também, a implementação de centros de referência para a saúde do trabalhador, que devem funcionar, né, justamente de forma articulada com as secretarias estaduais e municipais de saúde, e instrumentalizando a atuação desses órgãos, também justamente fazendo o papel junto à vigilância sanitária, epidemiológica, através de estudos, para que se possa, a partir de situações onde se evidenciem situações em que os trabalhadores estejam adoecendo, que nós possamos implementar mecanismos para que nós possamos resolver a questão de uma forma sistêmica. Mas como que funciona hoje? O senhor citou o CEREST, né, o Centro de Referência à Saúde do Trabalhador. A realidade hoje das CERESTs, né, em todo o Brasil, é uma realidade um tanto quanto preocupante, né, no que se diz respeito à qualificação do profissional e a preocupação com o trabalhador que está ali. Hoje, a gente pode dizer que existe muito a melhorar ainda dentro dos CERESTs? Com certeza, há muito que avançar. Nós precisamos dotar os CERESTs de equipes multiprofissionais, que também é necessário fazer a capacitação desses profissionais. Também podemos pensar em outro aspecto, que nós observamos que em alguns estados os profissionais que lá estão lotados não são servidores de carreira, são muitas vezes os vínculos que são mantidos são vínculos temporários, vínculos excepcionais e não vínculos permanentes com o Estado. E a política pública de saúde, na forma como ela atualmente está estruturada, ela veio para ficar. Ela é algo que pertence à sociedade. Foi justamente um sonho da sociedade brasileira que culminou na nossa Constituição republicana. Então, nós temos que inserir... A proposta do livro é justamente essa é a inovação. Que o Ministério Público também passe a atuar, né, como mecanismo de controle social dessas políticas de saúde do trabalhador. Doutor, como se dá o controle social que o senhor tentou aqui estruturar
na obra? Na atual conformação do sistema pátrio, o controle social das políticas de saúde do trabalhador se faz basicamente através das conferências de saúde e também através dos conselhos de saúde, conselhos municipais, estaduais e Conselho Nacional de Saúde. O que é preciso? Nós temos que avançar justamente para que esses conselhos tenham uma representação mais efetiva dos sindicatos, né? E também para que se possa, né, qualificar os conselheiros, para que se possa ter uma atuação mais independente do poder público. Isso muitas vezes nós observamos no âmbito municipal. Há uma certa ingerência do poder público municipal na formação desses conselhos, uma ingerência que nem sempre ela é perceptível, mas que nós podemos mensurar justamente através, vamos dizer assim, dos resultados mesmo, da destinação dos recursos públicos. E a proposta da obra é justamente trazer o Ministério Público, especialmente o Ministério Público do Trabalho, e discutir essas questões que sejam afetas à saúde do trabalhador no âmbito da justiça do trabalho. Justiça essa que é uma justiça verdadeiramente social, na forma como ela foi consolidada na nossa Carta de 88. Então, doutor, precisa haver, na verdade, uma sintonia entre as esferas, tanto municipal, estadual, federal, para juntos conseguirem essa melhoria desejada, não é mesmo? Perfeitamente, é isso que se observa. Cada esfera de poder, enfim, cada unidade dentro desse todo complexo tem que funcionar a contento. O que não pode realmente é nós termos, por exemplo, um centro de referência de saúde que ele esteja estruturado apenas formalmente, mas não funcione materialmente. Não é mesmo? Nós temos que ter mecanismos para que o trabalhador possa ter as suas questões, a peculiaridade de questões que afetem a sua saúde, que essas questões sejam analisadas para que justamente o continente, todo o contingente de trabalhadores de determinada localidade tenha as suas questões mais particulares bem analisadas. E é justamente na tentativa de solucionar essas questões que o MPT atua, não é? Exatamente. O MPT, o Ministério Público do Trabalho, assume um papel muito importante. São sendas novas que vêm sendo colocadas para o Ministério Público, nesse novo modelo que foi desenhado pelo legislador constituinte. E o Ministério Público, especialmente do Trabalho, tem um papel muito importante a desempenhar, né? Justamente no aperfeiçoamento e, quando não, justamente na implementação de políticas públicas efetivas de saúde do trabalhador. Então, a gente pode dizer, para finalizar, que, na conclusão, o senhor traz essa necessidade, né, de se efetivar, de se construir, de se reelaborar e, por que não, né, elaborar novas políticas públicas para a saúde do trabalhador, seria isso? Exatamente. Em todos os aspectos, para que nós possamos cada vez avançar mais e poder, né, realmente ter um sistema público de saúde que dê a resposta que a sociedade espera. E no caso da saúde do trabalhador, mais especificamente, que é o espectro, né, o objeto dessa obra, é disso que se trata, realmente. E a sociedade conta, então, com total atenção dos procuradores do trabalho e do Ministério Público do Trabalho como um todo, para que isso realmente aconteça. Sim, o Ministério Público do Trabalho está vigilante, tem acompanhado, né, em todos os estados, em vários estados do país, enfim, temos ações já desenvolvidas, implementadas, investigações em andamento, para que se aperfeiçoe cada vez mais e se avance cada vez mais na matéria. Então, muito obrigado, doutor, pelos seus esclarecimentos aqui e participação do nosso programa. Muito obrigado pelo convite e até uma próxima oportunidade. Eu conversei agora com o procurador do Trabalho, o doutor Roberto Portela Mildner, autor do livro O Ministério Público e o Controle Social das Políticas de Saúde do Trabalhador, da editora Sérgio Antônio Fabres. O Trabalho Legal desta semana fica por aqui. Você também pode acompanhar o programa pela internet. É só acessar o site www.mpt.gov.br. Até a próxima semana.